Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, essa semana importantíssima pro Vasco para ele decidir a sua vida no Campeonato Brasileiro. Vai jogar aí contra o Fortaleza, vamos falar mais dessa partida, horário desse jogo também, vamos falar aqui das prováveis mudanças no time que pode acontecer aí. O Luxemburgo querendo barrar um jogador titular do time, hein? E podemos ter novidades de jogadores da base pegando aí vagas no time titular. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais. Só clicar embaixo no inscreva-se. Muito obrigado aí a todos os nossos inscritos. Continue sempre assistindo nossos vídeos, compartilhando nas suas redes sociais, trazendo mais vascaínos para o nosso canal. Se você é novo aí no canal, se inscreve aí, dá essa força. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Também me segue lá no meu Instagram, @DaniloOliva, para dar uma força lá pro meu Instagram crescer também. Sempre tô respondendo os vascaínos que me mandam perguntas lá, sempre quer falar comigo, mandar aquele abração, elogiar aqui o nosso canal. Muito obrigado a todos que estão lá me seguindo também. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar aí na próxima quarta-feira o Fortaleza aí, um jogo importantíssimo fora de casa. O jogo será às 7h15 aí da noite, o Vasco tentando vencer para se livrar da zona do rebaixamento. O Vasco, infelizmente, com o empate por 3-3 do Bahia com o Goiás, entrou na zona do rebaixamento e está atualmente com 37 pontos. O Bahia tem a mesma pontuação do Vasco, está fora da zona do rebaixamento, mas tem uma vitória a mais que o Vasco, por isso que é importantíssimo o Vasco vencer o Fortaleza. Além de ter um adversário direto, inibir com o adversário direto pontue na tabela, ele também vai se igualar ao número de vitórias do Bahia, né? Que em tese é o time que está ali na luta junto com o Vasco para não ser rebaixado, apesar de eu acreditar mais que o Sport tem mais chance de ser rebaixado do que os dois, do que o próprio Vasco e o Bahia, mas todo cuidado é pouco, né, pessoal? E o Vasco tem que fazer por onde, vencer o Fortaleza para equilibrar aí essa tabela aí na parte de baixo, porque o Vasco, se perder, meu amigo, começar a pegar uma distância considerável do próprio Fortaleza, que está na luta também contra o rebaixamento, né? E se o Vasco vence, ele dá um salto, ultrapassa aí possivelmente o Sport, se o Sport perder pro Internacional, o próprio Fortaleza, que vai perder pro Vasco, o Bahia, que é o primeiro time fora da zona, o Vasco chegará aí a 40 pontos e ficará a 3 pontos aí da zona do rebaixamento. É interessantíssimo essa vitória para ir entrar com moral pro jogo contra o Internacional, um jogo dentro de casa, dentro de São Januário, que o Vasco, mais uma vez, eu lembro que o torcedor Vasco não é favorito, mas tem sim, quem sabe, a capacidade de vencer o Internacional jogando em nossos domínios, né, pessoal? Porque o Vasco, já com times muito inferiores, já conseguiu vencer o Internacional, tanto lá no Beira-Rio e também em São Januário, aí em algumas temporadas atrás, e tomara que o Vasco consiga vencer o Internacional. Se vai dar o título para mulambada, isso é problema. Eu não quero ver o Vasco caindo para a segunda divisão, eu quero ver o Vasco na primeira divisão, nem que o título fique com os mulambos, mas eu quero ver o Vasco na primeira divisão e lutando aí por coisas grandes na próxima temporada. E quem sabe aí, a gente torcendo por algum milagre acontecer, que esse presidente aí fraco que assumiu o Vasco faça algo de diferente e melhore esse elenco do Vasco, cara, porque não dá, todo ano é a mesma situação. O torcedor vascaíno está muito preocupado com a situação do time, o time está caindo pelas tabelas, né? A gente viu o Vasco dando uma melhoradinha após aquela vitória contra o Atlético Mineiro. O torcedor ficou esperançoso, achou que o Vasco não iria mais cair para a segunda divisão, mas o Vasco é o Vasco, né, cara? Tá jogando muito mal, os jogadores não estão entendendo absolutamente nada do que está acontecendo com o nosso clube. O clube está caindo para a segunda divisão e eles não fazem absolutamente nada. Tomara que eles entendam aí que esse jogo contra o Fortaleza é um jogo importantíssimo. Acho que já está se preparando bastante para esse jogo, inclusive vai viajar um período antes aí, já vai viajar para Fortaleza para ter um conhecimento melhor aí do gramado e onde que o Vasco vai trabalhar para tentar vencer aí o Fortaleza. Deixa nos comentários o que você acha aí dessa partida, qual o seu palpite para esse jogo, se você acredita numa vitória do Vasco. Não vai ter vida fácil, apesar do Fortaleza ter alguns desfalques importantes, como o atacante Romarinho e também o atacante Osvaldo. Esses jogadores são importantes para o Fortaleza, mas o Vasco tem muitas dificuldades quando enfrenta times do mesmo nível dele, times da parte de baixo da tabela, e só pegar o retrospecto, é 44% somente de aproveitamento contra times que estão na parte de baixo da tabela. Um aproveitamento fraquíssimo do Vasco e por isso que a gente está na zona do rebaixamento. Bom, e para esse jogo aí também contra o Fortaleza, o Luxemburgo promete fazer algumas alterações no time, né?
Tem aqueles jogadores que estão suspensos, como é o caso do Léo Matos, que tomou o terceiro cartão amarelo de maneira infantil, né? Naquele pênalti infantil, né? Que muitos torcedores vascaínos acreditam que não foi pênalti do Léo Matos, até porque teve um lance muito parecido com aquele lance no jogo da mulambada ontem contra o Red Bull, e nada foi marcado, né, pessoal? Nada foi marcado aí pro adversário, né? No caso pro Red Bull. E infelizmente o Vasco foi muito prejudicado naquele jogo, acabou sendo derrotado naquela partida, mas também o Vasco não jogou nada, né, pessoal? A gente não adianta só culpar o juiz, sendo que o Vasco sequer chutou a gol. É inadmissível também a gente aceitar só que o Vasco perdeu o jogo porque foi roubado. Não somente isso, cara, o time foi fraco, teve medo do Flamengo, foi covarde, não conseguiu sequer fazer cócegas no nosso adversário, nosso maior rival, e os jogadores não entenderam a grandeza que é o Vasco, e por isso perdeu aquele jogo. Poderia ter perdido 5, 6-0, que seria algo normal pelo que o Vasco apresentou naquele jogo. E para esse jogo aí o Luxemburgo não gostou absolutamente nada de algumas atuações de jogadores, principalmente aí do Leonardo Gil, que pode ser barrado do jogo. Havia informações de que o jogador teria tomado o terceiro cartão amarelo. Muitos sites divulgaram isso aí, até trouxe esse vídeo aqui no nosso canal, que ele estaria fora de todas as maneiras para esse jogo contra o Fortaleza, devido a ter tomado o terceiro cartão amarelo. O jogador não tomou o terceiro cartão amarelo, está à disposição do Luxemburgo para esse jogo, mas ele pode perder a vaga no time titular para o garoto Juninho, que teria agradado muito mais o Luxemburgo na sua entrada no segundo tempo, no jogo contra os Mulambo, né? Com certeza o Leonardo Gil não está rendendo absolutamente nada, é um jogador muito questionado pelo torcedor vascaíno, ele não consegue correr, ele não consegue marcar, ele não consegue fazer nada, não sabe bater escanteio, tenta toda hora bater escanteio, a bola sempre vai no primeiro pau, não consegue, cara. É inacreditável como esse jogador fica desgastado rápido. Com 20 minutos de jogo, o jogador já está pregado, velho. Fica bem difícil da gente tentar ganhar alguma coisa com um jogador desse. É praticamente um homem a menos, e principalmente ali no meio campo. Uma posição muito importante que dá proteção à zaga, e o jogador está totalmente morto dentro de campo. Eu acho que seria interessantíssimo o Luxemburgo tirar o Leonardo Gil do time e colocar aí o próprio Juninho mesmo no time titular do Vasco, que ele teria agradado muito mais aí aos torcedores vascaínos após a sua entrada, que deu uma mobilidade muito grande. Jogador que assim que o Luxemburgo chegou no Vasco, colocou ele de titular, só que eu acho que o sucesso subiu pela cabeça do jogador. Acho que ele estava achando que era craque, estava jogando absolutamente nada, foi sacado do time, voltou pro banco de reservas e agora pode ganhar uma nova chance aí, figurar novamente no time titular do Vasco. Segundo informações, ainda tem mais 2 jogadores disputando essa vaga, né? Além do Juninho, tem o Andrei, que é muito fraco também, e também aí o Carlinhos. Na minha opinião, eu acho que seria válido mesmo deixar o Juninho ali ao lado do Bruno Gomes como os 2 volantes, e o Martim Benítez mais avançado como realmente o camisa 10. No lugar do Léo Matos, que tomou o terceiro cartão amarelo, como a gente estava falando, provavelmente poderá entrar aí ou o Caio Tenório ou o Iago Pikachu recuado, voltando aí para sua posição de origem na lateral direita, e o Luxemburgo talvez colocando mais um homem no meio campo, ou até mesmo mais um atacante de lado, né? Que no caso poderia ser aí ou o Gabriel Peck ou o Vinícius. Só tem os 2 para colocar aí no time. O Gabriel Peck foi titular no jogo contra o Flamengo, não jogou absolutamente nada, até porque também ficou bem comprometido a marcar lateral. O jogador sequer atacou também, né? A gente viu bem pouco o Gabriel Peck atacando ali pela esquerda e infelizmente não deu certo. Vamos ver o que o Luxemburgo vai preparar aí pra gente. O Thales também possivelmente poderá voltar aí ao time titular, talvez formando um trio de ataque com o Gabriel Peck, Thales e o Germancano. Todas essas são possibilidades aí de escalação pelo Luxemburgo, né? E também aí, como a gente falou, mais um meio campo no time. Caso o Luxemburgo entre com o Iago Pikachu de lateral, possivelmente ele deverá colocar aí o Carlinhos ou o Andrei no meio campo aí. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí embaixo qual o melhor time que você acha pro Vasco, qual a escalação você colocaria aí a campo para esse jogo contra o Fortaleza e qual o seu palpite, se você acredita aí na vitória do Vasco. Eu acredito sim, cara. Na minha opinião vai ser 2-1 Vascão, um jogo dificílimo. Eu não ando acertando palpite nenhum aqui, mas a gente tem que torcer, né, cara? A gente torce demais pelo Vasco e vai acreditar até o final. Enquanto tiver esperança, enquanto o Vasco não estiver rebaixado, a gente vai torcer e vai confiar aí que o Vasco possa ser capaz de se livrar desse rebaixamento, que não pode acontecer por hipótese alguma, porque senão o Vasco vai falir, meu amigo. O Vasco vai quebrar de vez. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.